Meninas, prosseguindo o vídeo aqui, como eu falei no vídeo anterior, né, a placenta se dá devido ao repartimento, né, da parte externa do desenvolvimento do embrião. Então, para que serve a placenta? Como eu falei no vídeo anterior, que a placenta ela é responsável pela troca de substâncias entre a mãe e o bebê. Então, a função da placenta é o quê? É ligar-se ao cordão umbilical que leva o quê? Nutrientes e gás oxigênio para a mãe e para o bebê. E transporta também sangue rico em gás carbônico e em resíduos do metabolismo, restos, né, de metabolismo do bebê para a mãe. Por que faz isso? Porque para a mãe eliminar é muito mais fácil do que pro embrião. O livro de vocês diz assim, muitas substâncias nocivas ao desenvolvimento do bebê podem atravessar a placenta. Então, por que uma mulher, quando ela está grávida, ela tem que deixar de fazer um monte de coisas? Como pintar o cabelo, descolorir o corpo com água oxigenada, fazer certos tipos de química como selagem progressiva no cabelo. Por quê? Essas substâncias, elas atravessam a placenta, né? Porque a placenta ela tem capacidade parcial de filtração. E isso pode levar, né, lesões para o feto, tá? Então, o livro de vocês fala assim, devido a essa característica, recomenda-se que a gestante, elas não bebam, elas não fumem, não usem nenhum tipo de droga, nem medicações sem orientação médica, não façam alguns tipos, né, de procedimentos no cabelo, no rosto, principalmente no primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses, onde há a formação da criança, porque a placenta ela tem capacidade de filtração parcial. E isso pode o quê? Prejudicar a formação do feto. O livro de vocês diz também de uma outra estrutura que chama âmnion. Para que serve esse âmnion? Tá? O livro de vocês fala assim, o âmnion, outro tecido embrionário que se desenvolve no início da gestação. Então, ele é um outro tecido, é uma outra estrutura que se desenvolve no início da gestação e ele forma uma bolsa amniótica ou uma bolsa d'água que acumula água e outras substâncias que serve para quê? Essa bolsa ela é criada e ela vai até o final da gestação que enche de líquido amniótico que serve o quê? Para garantir, né, a proteção contra choques mecânicos, movimentos bruscos que a mãe faz. Constitui também barreira, né, esse líquido amniótico, ele constitui barreira contra infecções e permite assim que o bebê ele cresça de maneira saudável e adequada. Então, nós temos o que? Nós temos, depois que há a fecundação, nós temos um embrião. Esse embrião, ele forma, por uma parte, ele forma uma estrutura chamada de córeo. A outra parte forma a placenta. Nós temos também um terceiro tecido, né? Que é um tecido de revestimento, que é chamado de âmnion. Essa estrutura, esse tecido, ele enche de água pelo restante dos meses até o parto, né, que é chamado de líquido amniótico, né, que serve o quê? Para proteção contra choques mecânicos, que pode ser bater a barriga, cair, né, e também contra movimentos bruscos que a mãe da criança ela faz, para que a criança, né, esse embrião, que até o momento ele ainda é um embrião, até esses 3 primeiros meses, o primeiro trimestre, ele cresce de maneira saudável e adequada. Após a 8ª semana, que são os 2 meses de gravidez, com aproximadamente 2 centímetros de comprimento e também com 20 gramas de peso, o embrião ele já tem forma humana e ele deixa de ser um embrião e ele passa a ser chamado de feto. Então, nós temos, a princípio, um embrião, né, envolvido
por uma bolsa, né, amniótica, um líquido amniótico e uma placenta que está ligada, né, a esse embrião, que faz o processo de oxigenação e também de levantamento, né, de nutrientes para esse embrião. Então, só depois, né, das 8 semanas que esse embrião vai deixar de ser um embrião e ele vai ter forma humana e ele vai passar a se chamar de feto, tá? Então, se vocês olharem bem no livro de vocês, na página 191, vocês vão ver visivelmente todas as estruturas que eu falei para vocês. Vocês vão ver a placenta, né, que está ligada ao feto, que só depois de 8 semanas ele vai deixar de ser, ligada ao embrião, que só depois de 8 semanas, né, ele vai deixar de ser embrião e vai ser feto. E esse, né, embrião, ele está envolto, por quê? Por uma bolsa amniótica, que é a estrutura chamada de âmnio, tá bom? Por hoje a nossa aula é isso, né? Este capítulo nós vamos estar falando sobre parto, né? E também sobre gravidez. A princípio nós estamos falando sobre gravidez. Na próxima aula nós vamos dar continuidade ainda falando sobre gravidez, falando sobre gêmeos, falando sobre partos. Aí nós vamos passar para partes e vamos ver quais são os tipos de partos que tem. Quais são os saudáveis, mas antes disso nós também vamos ver, né, se é correto, se é saudável o exercício físico, se realmente for saudável, quais são os tipos de exercício físico que podem ser feitos durante, né, esses 9 meses e assim por diante, tá bom?